Com alegria e com otimismo, especialmente com a graça de Deus, aqui nós encontramos-nos diretamente do estúdio da TV Primer, TV São José, para levarmos a todas e todos os telespectadores da TV Primer a mensagem de vida, otimismo e esperança, na voz do Padre Pedro José Keller, sob o patrocínio de Carioca Calçados. Na semana passada, nós, presbíteros, sacerdotes da Arquidiocese de Florianópolis, mais ou menos uns 80, estivemos na casa de retiro Nossa Senhora de Fátima, no sul da ilha, no Morro das Pedras, fazendo o nosso retiro de espiritualidade. Cada ano, nós presbíteros somos convidados para pararmos um pouco, deixarmos nossas atividades, deixarmos as paróquias para uma espiritualidade, para nos entregarmos mais a uma interiorização, para uma maior e mais profunda intensidade espiritual, para passarmos 3 dias, de segunda ao meio-dia até quinta ao meio-dia, na casa de retiro, em oração, em reflexão, em palestras, para podermos nos santificar um pouco mais. Essa é a razão também porque não estive aqui levando diretamente a mensagem para todos os telespectadores. E a gente sai muito enriquecido de um retiro espiritual, que foi coordenado pelo bispo de Tubarão, o Dom João Salmo, que fez essas colocações maravilhosas para nós. Então, e nós sabemos, quanto maior a nossa união com aquele que nos criou, Deus, nosso Pai e Criador, com nosso irmão maior, Jesus Cristo, tanto maior também será e é a nossa interiorização, a nossa felicidade. São sempre maiores e devemos, como diz Santo Agostinho, que andava afastado de Cristo Jesus durante anos e anos. Ele foi somente batizado com 33 anos lá por Santo Ambrósio, em Milão, depois de Santo Ambrósio o catequizar. E ele então, depois de se aproximar de Cristo Jesus, conhecer a mensagem de Cristo Jesus e seguir a mensagem de Cristo Jesus, o que é que Santo Agostinho disse? Inquieto, intranquilo, insatisfeito, inseguro, vazio estava o meu coração enquanto não repousava em ti. Quantas pessoas que neste momento que nós estamos aqui, nesta mensagem de otimismo e de esperança, quantas pessoas angustiadas, desanimadas, tristes, chateadas da vida. Por quê? Falta colocar o seu espírito, a sua alma em sintonia, em contato com Deus, com Cristo Jesus. E enquanto a pessoa estiver afastado, e também afastada da amizade e da graça de Deus, viverá sempre triste, chateada, desanimada da vida. Assim também aconteceu com São Francisco de Assis, por exemplo. São Francisco, ele era um jovem muito inteligente, mas muito vaidoso, muito cheio de si. Ele era filho do comerciante mais rico da cidade de Assis, lá da Itália. E ele então, naquela época, o moço, para sobressair, para ter a chance de poder escolher a jovem mais simpática,
mais bonita e também a de melhor posição social, ele deveria se adestrar nas armas. E ele então procurou passar por esse adestramento e coordenar um grupo, um destacamento militar numa batalha. E ele assim o fez, mas foi infeliz, e Deus também talvez permitiu que ele assim acontecesse, por exemplo, e ele perdeu a batalha em Pamplona, e ali passou mais de um ano ferido, se recuperando no hospital. E aconteceu que, então, ali ele tomou a Bíblia Sagrada, deram-lhe a Bíblia e livros da vida de santas e de santos. E ele ali foi meditando a palavra de Deus, foi lendo a vida de santas e de santos. E se você, talvez quantos dos telespectadores já leram a vida de santos? Eu, por exemplo, fiquei muito encantado com a vida, por exemplo, de Santa Rita de Cássia, de Santo Inácio de Loyola e de outros, mesmo Santa Paulina e tantos outros santos e santas, e a gente então fica encantado. E o que é que, por exemplo, São Francisco então disse? Se outros puderam seguir por esse caminho, por que é que eu não posso também? E ele então mudou, deu uma guinada, deu uma reviravolta na vida dele. Até o pai dele, por exemplo, não aceitou esta nova situação da vida. E tornou-se esse grande santo, conhecido no mundo inteiro, mesmo por pessoas que não têm nenhum contato de espiritualidade, mas que amam a natureza. E para São Francisco, tudo era irmão. Minha irmã água, meu irmão sol, minha irmã lua, meu irmão lobo, meu irmãozinho gatinho, meu irmão cachorro, amava a natureza. E tornou-se então, foi decretado o patrono da ecologia, o patrono da natureza. E os santos que nós comemoramos hoje, outro grande santo, São José de Copertino, São Metódio, Santa Ricarda, Santo Eumênio e Ferréolo. Também hoje é o dia dos símbolos nacionais, é o dia também da TV brasileira. Quanto bem que a TV faz, levando a evangelização, levando a mensagem. Se nós olharmos, por exemplo, as TVs católicas que temos diversas TVs que levam a evangelização, a mensagem de Cristo para o Brasil todo, e conhecido das nossas pessoas. E também hoje é o dia do perdão, saber perdoar. Aliás, Cristo Jesus, que nos ensinou o Pai Nosso, que é rezado em mais de 4.800 línguas, dialetos e idiomas no mundo, nós rezamos a certa altura: perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então nós pedimos a Deus perdão pelas nossas faltas, pelas nossas omissões, pelas nossas transgressões às leis de Deus, pelos pecados, e nós dizemos, assim também perdoa-nos Deus, assim como nós perdoamos. Mas se você não perdoa o seu semelhante, Deus também não lhe dá o perdão. Tanto é que você não deve receber a Sagrada Eucaristia, a Santa Comunhão, se você tem ódio, rancor de outras
de outra pessoa. Aliás, o Cristo mesmo diz, se tu estiveres na igreja, se tu estiveres participando da Santa Missa, e lá te lembrares que tens algo contra o teu irmão, e teu irmão tem algo contra ti, deixa a tua oração, tua oferenda, a tua participação da Santa Missa, deixa na igreja diante do altar. Vai primeiramente reconciliar-te com teu irmão, depois retorna. E aí sim, Deus vai aceitar a tua oração. E aliás, a pessoa que não sabe perdoar o seu semelhante, se prejudica a si mesma imensamente, porque sempre vive angustiada, vive intranquila, não consegue conciliar bem o sono, e isso tudo vai prejudicando aquela pessoa que guarda ódio do seu semelhante. Nem é preciso ser psicólogo, parapsicólogo, ou médico, ou psicanalista, ou psiquiatra para saber isso. A própria pessoa sente que há um desencontro dentro de si. Então, o dia do perdão, exatamente existe o dia do perdão para a gente também refletir, para a pessoa ver que está desintonizado dentro de si. Não está sintonizando. É como, por exemplo, uma pequena analogia, é como se você, por exemplo, quer fazer uma ligação de um ventilador na tomada de luz, ou acender o botão da luz, mas se esse botão está desintonizado, tem um problema, está estragado, você não consegue fazer que o ventilador reaja, ou, por exemplo, ou que a luz seja acesa. Então, também nós devemos sempre estar em sintonia. Aliás, Cristo mesmo disse, os 10 mandamentos se resumem em 2, amar a Deus, vertical e horizontal, amar os nossos semelhantes. Então, claramente, Cristo Jesus nos dá a orientação. Agora depende de cada um de nós seguirmos esta orientação, né? E, igualmente, também hoje iniciou a Semana do Trânsito, e que vai até dia 25. Então, nós todos que dirigimos devemos sempre ter bastante atenção. Eu até gosto sempre de falar e de orientar. Nós somos muito frágeis. Para acontecer um desastre, basta somente um pneu estourar, ou basta, enfim, um defeito no carro, uma pequena distração sua, e pronto, o desastre pode acontecer, com as consequências, às vezes, tristes. Às vezes, um motorista que vem ao seu encontro, que está dormindo, por exemplo, cochilou. Então, pode acontecer o desastre a qualquer momento. E, por isso, é bom que a gente faça uma pequena oração. Eu sempre procuro, mesmo agora, por exemplo, que eu vim para atravessar a ponte, eu rezo ao meu anjo da guarda, faço a consagração Nossa Senhora, peço a São Cristóvão que me ajude no volante e que nunca aconteça nada de mais grave. Então é muito importante nós também sempre procurarmos dirigir com muita prudência, com muita atenção. E neste sábado agora, às 3 da tarde, lá no Campeche, na igreja Nossa Senhora do Sagrado Coração de Jesus e São Sebastião, uma igreja ampla, grande, com um grande estacionamento,
são 8.000 metros quadrados, bem no centro de Campeche, às 3 horas da tarde, sábado, dia 22, a ordenação presbiteral de um jovem filho ali do Ribeirão da Ilha. Aliás, é o primeiro jovem que é ordenado sacerdote, Felipe Valdenó. Ele será ordenado presbítero, terminou seus estudos fundamental. Todos os telespectadores sabem que nenhum jovem fica padre sem passar por todos os estudos. O estudo fundamental, o ensino médio, depois a faculdade de filosofia e teologia, mais 4 anos. Depois ainda há um estágio, assim chamado. E ele, Felipe, desde dezembro do ano passado até agora, ele ficou colaborando, auxiliando como diácono na Catedral Metropolitana e mesmo colaborando em outras igrejas. Então, especialmente, todos que desejarem são convidados a participar lá desta missa de ordenação. Ainda domingo eu celebrei a missa na televisão às 7h30 e na TV Catarina, depois às 10 horas lá nesta igreja do Campeche, onde no final da Santa Missa fiz um convite especial para todas as pessoas. É a primeira vez que acontece uma ordenação sacerdotal lá no Campeche. E por que não no Ribeirão da Ilha? Porque o Ribeirão da Ilha é uma igreja muito bonita, antiquíssima, histórica, mas é muito pequena. Nós sabemos que para a ordenação presbiteral, muita gente, parentes, pessoas onde ele exerceu o seu diaconato, por onde ele trabalhou durante os 4 anos de teologia. Então, muitos farão questão de estar presente. E, Padre Pedro, mas como é que eu chego lá nesta igreja? É só chegar, pega a direção sul da ilha e depois, chegando na entrada do Campeche, simplesmente segue pela Avenida Pequeno Príncipe. Depois, quando você chega no centro do Campeche, ali da cidade, após o supermercado, tem um grande supermercado à direita, e um pouco mais adiante, se eu não me engano, a segunda rua, entre a direita, e logo você vai ver a grande igreja, com amplo estacionamento. E procure também rezar para que esse jovem Felipe Valdenó seja realmente um maravilhoso sacerdote, como ele está sendo até agora realmente na sua vida. E também uma outra notícia: no domingo de manhã faleceu no Imperial Hospital de Caridade a dona Anastácia, a mãe do padre Mauri. Padre Mauri, já sacerdote por diversos anos, ultimamente trabalhou na paróquia Nossa Senhora de Guadalupe, em Canasvieiras, juntamente com o pároco, padre Rolim, e agora já há alguns meses que ele se encontra como pároco na paróquia Nossa Senhora de Navegantes, em Governador Celso Ramos. E a missa de corpo presente, o arcebispo celebrou ontem, às 8 horas da manhã, no cemitério ali de Itacurubi, com a presença de muita gente. Era uma senhora muito bem, que coordenava diversos movimentos ali em Monte Verde,
onde também o padre Mauri, quando me consta, nasceu. Então, também vamos agora falar sobre o folder. Esse folder, aliás, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil está fazendo uma campanha muito grande e é necessário, e convidando os sacerdotes para realmente orientar o povo no sentido de votarmos em pessoas realmente que irão trabalhar para o bem de nossa pátria. E, igualmente, você poderá passar nas paróquias da nossa arquidiocese e na Grande Itajaí, na Grande Brusque, Grande Tijucas, na Grande Florianópolis, Santo Amaro, toda a região. Tome o jornal da arquidiocese deste mês de setembro, onde está aqui, você está lendo, por exemplo, os cristãos e as eleições, mais ou menos o mesmo que está neste folder que foi elaborado aqui pela nossa arquidiocese de Florianópolis. Já há 2 semanas atrás já fizemos uma colocação e hoje são diversos pontos que iremos colocar hoje e na próxima reflexão nossa. Hoje, por exemplo, as preocupações. Quais são as preocupações do povo brasileiro? São esses pontos que nós vamos focalizar. Primeiramente, a crise ética, a crise moral. A ética é a opção pelo caminho do bem. Quem segue pela ética sempre procura o bem. Procura ser honesto, procura ser justo, procura ser misericordioso, procura ter um coração bom para Deus e para os seus semelhantes. Então, a ética é a opção pelo caminho do bem. A ética regulamenta os relacionamentos entre as pessoas e as instituições. E a ética é a base, é o fundamento da vida social. Nós estamos vendo, por exemplo, muita gente não está tendo uma ética. Simplesmente assalta, rouba, enfim, leva à morte outras pessoas. Então, e no Brasil está se intensificando cada vez mais uma crise ética, onde falta esta ética, falta esta moral. E por isso estamos tendo esta situação pela qual a nossa pátria está passando. E ameaças à democracia. Democracia significa que o poder de governar pertence ao povo, conforme se lê na Constituição Federal, e nos diz: todo poder emana do povo, ou seja, sai do povo, tem a sua origem no povo. Então, todo poder emana do povo, que o exerce por meio de seus representantes eleitos ou diretamente. Então, nós, pelo voto, estamos colocando os nossos representantes, mas, infelizmente, quantos desses que foram eleitos não agiram como deveriam agir? Mas por quê? Porque também nós nos omitimos, nós não fiscalizamos. Então, consequentemente, a democracia requer o exercício do governo em vista do povo, em vista do bem comum. Eles que forem eleitos em qualquer setor, para qualquer função, devem antes e acima de tudo sempre olhar o bem do povo, ou seja, o bem comum.
E desse modo, as práticas ilícitas ou corruptas por parte dos governantes, seja no legislativo e no executivo, constitui uma ameaça frontal à democracia. É contraditório ser representante do povo, ser representante do bem comum e fazer leis ou governar em benefício próprio ou em benefício de grupos econômicos ou em benefício de banqueiros. Então, não é certo. Então, a corrupção, a política está a serviço do bem comum. Todos nós devemos ser políticos no verdadeiro sentido. O que é ser político? Político é toda aquela pessoa que quer o bem comum, que quer o bem da sua comunidade, o bem do seu município, o bem do seu estado, o bem de nossa pátria. E a corrupção pública é roubo daquilo que é comum, que são os recursos públicos. Quem é corrupto e se elege comprando votos, provavelmente continuará praticando a corrupção para recuperar o que gastou. Então, aí colocaremos ainda futuramente os 7 pecados capitais do eleitor. Vamos colocar na seguinte reflexão nossa, quando falaremos sobre o descrédito na política e nos políticos, e o como proceder antes das eleições ou durante as eleições, e votar em quem? Vamos refletir um pouco esta situação. Então, procuremos realmente fazer que haja uma renovação e procure passar na sua paróquia, adquira o jornal, ou se não na arquidiocese, adquira mais exemplares deste folder que tem o título simplesmente Alegres por causa da esperança, mas especialmente os cristãos e as eleições. E especialmente então agora teremos a bênção a todas as pessoas, especialmente as pessoas enfermas, as pessoas desanimadas, pessoas tristes, e também a bênção da água. Que o Senhor Jesus esteja ao seu lado para o acompanhar, acima de você para o iluminar, atrás de você para o defender de todas as situações difíceis, à sua frente para lhe apontar sempre o caminho certo. E agora a bênção da saúde, também a bênção dos objetos de piedade que você tem, a bênção das chaves dos seus lares, ou a bênção também do seu automóvel. Abençoe-nos a Trindade Santa, bem como esta água e todos os objetos de piedade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Voltaremos no futuro, se Deus quiser. E a todas uma tarde, um dia maravilhoso.